Albert Einstein era e ainda é muito famoso. Ele é um sinônimo de inteligência que revolucionou a física para sempre. E até hoje continuamos testando suas previsões e ainda confirmando suas teorias. Ele de fato era realmente um dos maiores cientistas do seu tempo, mas também existiam vários outros grandes indivíduos com enormes feitos científicos. Porém, parece que a fama deles era um tanto quanto limitada ao meio acadêmico. Somente outros pesquisadores e curiosos sabiam quem eles eram. Já por outro lado, Einstein era aplaudido por pessoas comuns que muitas vezes não faziam a menor ideia dos fundamentos da sua área de estudo. Não entendiam nada de velocidade da luz, relatividade ou buracos negros. Mas ainda assim, elas pareciam o tratar como uma estrela de Hollywood. Agora, por quê? Qual o motivo desse tratamento especial, desse reconhecimento amplo, se não foi a física o que realmente fez Einstein tão famoso? Bom, é isso que vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças aos meus famosos apoiadores que adorariam saber para Einstein como foi que tudo começou. O garoto Albertinho nasceu no dia 14 de março de 1879, na atual Alemanha. E já aos 5 anos de idade já ficou fascinado com as forças invisíveis que direcionavam a agulha de uma bússola que tinha encontrado. Aos 12 descobriu um livro de geometria e o devorou. E assim ele continuou a fazer com outros livros de ciências. E isso fez o jovem menino começar a quebrar paradigmas na sua cabeça, a questionar suas próprias crenças e até as autoridades. Ele começou a desenvolver um espírito livre, que não gosta de regras demais e adora o espaço para criatividade. Por isso ele acabou se sentindo frustrado e vitimizado pelo seu colégio, que na época adotava um estilo duro e sufocava o que o garoto mais gostava. Isso, é claro, gerou conflitos e teve até uma vez que um professor olhou bem para aquele menino que se recusava a andar na linha e disse: "Criança, você nunca vai ser nada na vida." Enquanto isso, o seu pai estava passando por uma dificuldade no trabalho. Seu negócio acabou falindo e teve que ir junto com sua esposa lá para a Itália trabalhar com um parente. Pois é, Albert estava sem pai e nem mãe para dar um suporte. Era só ele e aquele sistema que o oprimia. O garoto era praticamente um rapaz e já estava com quase 16 anos. A idade que ele mais temia, a idade do serviço militar da Alemanha. E para fugir disso, ele simplesmente largou a escola por conta própria e de repente, para surpresa dos seus pais, ele apareceu na casa deles na Itália. "Albert, meu filho, o que você está fazendo aqui na Itália?" "É que eu queria provar uma pizza napolitana." Seus pais então ficaram preocupados com o futuro do seu filho. O que seria dele sem uma formação básica na escola? Ele não vai nem poder tentar uma vaga na universidade, ou pelo menos não poderia, se não fosse por um amigo. Um amigo da família conseguiu uma chance imperdível de tentar o exame de admissão do Instituto Politécnico de Zurique, que a princípio não permitia pessoas com menos de 18 anos e nem sem ter terminado o nível escolar. Mas graças a essa amizade da família, Einstein foi lá, fez a prova e foi reprovado. Pois é, ele sempre estudou tudo sozinho e aprendia muito desse jeito. Mas o problema é que ele basicamente só estudava o que gostava. Por isso que o menino tirou a nota máxima em ciências e matemática, mas não conseguiu se sair bem em história e línguas. E não era sempre que um jovem de 16 anos, que nem concluiu uma escola, conseguiria notas tão boas assim. Isso chamou a atenção de Weber, um professor do instituto. Weber estimulou Einstein para continuar tentando, não desistir e acreditar em si mesmo. O jovem que tinha sido derrotado na prova então decide dar mais uma chance para si mesmo, sendo que dessa vez ele iria fazer o caminho mais tradicional, iria terminar o restinho do seu nível escolar, para só depois ir com calma para sua segunda tentativa de entrar na Politécnica. A escola era numa cidadezinha perto de Zurique, e era completamente diferente da sua anterior na Alemanha. Aquele lugar, assim como Albert, tinha um espírito livre e lá havia espaço para a criatividade,
não havia um sistema que o repreendia, era perfeito. Então ele terminou a escola, fez o exame de admissão mais uma vez e entrou para o instituto. Einstein adorava física teórica, algo que ele pudesse mais facilmente ficar desenvolvendo no conforto dos seus livros, a hora que ele quiser. E o Instituto Politécnico de Zurique possuía física teórica, que era lecionada justamente pela pessoa que incentivou Albert a tentar mais uma vez. Eu estou falando do professor Weber. Ele não era um homem da ciência pura, sabe? Ele acreditava que o que era importante mesmo era a aplicação prática do conhecimento, na criação ou melhoramento de tecnologias que facilitavam a vida das pessoas. E além disso, ele sentia que tinha uma missão de desenvolver o espaço físico da instituição. Ele lutava para que fossem construídos novos laboratórios. E tudo isso deixava Weber meio que sem tempo e energia para manter-se sempre atento e atualizado para as novidades da física teórica. Por isso, suas aulas poderiam até ser boas, mas estavam relativamente defasadas. E Einstein detestava isso. Mas professor, a física teórica aqui, ó... Sem tempo, irmão. Não era isso que ele imaginava quando escolheu fazer suas disciplinas de física teórica. Ele queria mesmo era aprender o estado da arte, da mais pura ciência, sem ficar se preocupando com aplicações práticas. Einstein, então, fez o que já estava acostumado a fazer e não respeitou a autoridade dos seus professores. Ele faltava aula pra caramba, só estudava o que queria, quando queria, e não era respeitoso como deveria com seus professores. E teve até uma vez em uma aula de laboratório que, assim como todos os outros alunos, ele tinha que fazer um experimento seguindo instruções do passo a passo, escrito numa folhinha. O problema é que ele não gostava de ninguém dizendo o que tinha que fazer, então resolveu amassar esse papelzinho e jogar na lata do lixo. E através dos seus próprios métodos, Einstein chegava no resultado correto. Porém, esse tipo de comportamento era uma afronta e acabou ganhando assim uma nota mínima. E além disso, essa falta de disciplina também fez com que alguns professores criassem um certo desgosto pelo aluno, incluindo o próprio Weber, que disse uma vez: Einstein, você é um cara inteligente, mas você tem um defeito. Você não aceita conselhos de ninguém. Não, e teve até alguns professores que o achavam preguiçoso, e até com razão, porque para passar nas provas de assuntos que ele não se interessava tanto, Albert, que já faltava um monte de aula, nem sequer se dava o trabalho de ler um livro. Ele simplesmente pegava um caderninho de um amigo seu com as anotações das aulas e lia antes da prova. E assim ele foi levando suas disciplinas no instituto até receber o seu diploma em física. Pronto, agora Einstein pensou que o pior já passou, agora era só conseguir um emprego numa instituição de ensino superior para conseguir estudar o que quisesse sem ninguém reclamar. Porém, é aí que ele tem uma grande surpresa e percebe como construiu uma fama negativa. A fama de Einstein era a pior possível. Ele queria ser um físico teórico e agora ele tinha se formado, precisava começar oficialmente sua vida acadêmica, sendo algum tipo de assistente de um professor numa instituição de ensino superior. Mas como é que ele iria entrar num lugar desses que ele queimou o filme completamente, com tudo quanto é professor? Quem iria querer o aluno mais folgado de todos? E olha, eu sei que a maioria de vocês lá no Instagram até que topava, viu? Parabéns pela paciência. E se você quiser participar das próximas enquetes, basta você me seguir lá no Instagram. Fica a dica. Bom, mas então, o professor Weber até tinha uma boa relação com Einstein lá no início da graduação e inclusive o prometeu uma vaga para ser assistente depois de se formar. Porém, a relação deles estava longe de ser a mesma. Com o tempo, ela foi se deteriorando e a culpa foi de Einstein. Quando o jovem foi perguntar a Weber se ainda tinha uma vaga reservada, o professor disse que nem sequer lembrava dessa promessa. Ele até perguntou para outro professor e acabou escutando isso. Ô garoto, você nem sequer aparecia nas minhas aulas. Como é que você quer que eu te aceite agora? Albert tentou ainda com outros professores daquele lugar, depois em diversas outras instituições pela Europa e até pediu para o seu pai ajudar. Mas nada
funcionou. A sua má fama estava espalhada por todo canto. Isso só pode ser culpa de Weber. Foi ele que espalhou isso para todo mundo. A culpa do meu fracasso é dele, pensou Einstein. Então, sem perspectivas de perseguir os seus sonhos, o jovem teve que se virar para pagar as contas e arrumou empregos temporários de professor em escolas. E enquanto isso, o seu amigo, o mesmo que emprestava as anotações das aulas, ficou com pena de Albert e decidiu tentar ajudar. Perguntou para o seu pai se não conhecia alguém com alguma oferta de emprego fixo. E bom, até que conhecia, mas era para exercer uma função que não tinha absolutamente nada a ver com o que Einstein dedicou anos de estudo da sua vida na Politécnica. Era um trabalho burocrático para lidar com documentos no escritório de patentes suíças. Que Einstein, então, naquele momento, sentiu que não tinha muito a perder e acabou topando o emprego. Pelo menos ele teria tempo para estudar o que queria. Uma pizza de rapadura? Patente aprovada, vai. Onde é que eu tava, hein? A velocidade da luz, ela... Como é que era? Porém, depois de faltar tantas aulas só porque não considerava importante, ele mais tarde percebeu que estava errado. Elas eram importantes sim. Ele então precisou correr atrás do tempo perdido e aprender algumas dessas coisas por si só, para mais tarde conseguir formular algo que mudou para sempre o mundo, a sua mais bela obra-prima, a teoria geral da relatividade. Pouco tempo depois, ela foi confirmada e a partir desse momento, Einstein se tornou mundialmente conhecido, não só pelos seus colegas acadêmicos, mas também por pessoas comuns. O público em geral estava completamente fascinado, não pela sua teoria em si, mas pela sua história. A vida de Einstein conta a história de uma pessoa comum que tinha seus defeitos e qualidades, foi totalmente desacreditada e aparentemente do fundo do poço deu a volta por cima. Mas é claro que na prática as coisas não são tão simples, mas essa é uma narrativa poderosa que fazia e ainda faz as pessoas se sentirem mais capazes delas mesmas vencerem suas próprias batalhas. Se Einstein conseguiu, por que eu também não conseguiria? Se ele pode, eu também posso. E assim essa história foi passando de pessoa em pessoa e ao longo dos anos foi se construindo o famoso mito de Einstein, o garoto problemático que se tornou um dos maiores gênios de todos os tempos. Ele, além de ser um gênio da física, muitos também o consideravam genial como ser humano. Einstein usou a sua fama meteórica para causas humanas. Com as suas palavras, ele lutou contra o racismo e o nazismo, além de ter sido a favor dos judeus, o que acabou lhe rendendo simplesmente um convite para ser presidente de Israel. Mas ele recusou, assim como muita gente se recusa a acreditar que o sertão vai virar mar. Clique bem aqui para saber se o sertão vai virar mar mesmo, por causa das mudanças climáticas. Vai lá ver que esse vídeo ficou fantástico. Se você quiser saber o que aconteceu com o colégio de Einstein depois que ele ficou famoso, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como o Ian, que tá aí junto com sua namorada, Bárbara, e as suas camisas formam quase que um coração só. Bom, mas de verdade, sério, Ian, muito obrigado por acreditar no Ponto em Comum e na sua mensagem, cara. Valeu mesmo. E se assim como ele, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima quarta-feira, viu? Vai ser em dia de quarta agora. É isso aí. Tchau.